Quando nós paramos e pensamos, a gente percebe, se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse Deus na nossa vida, o que nos teria acontecido? Essa é uma reflexão muito, muito importante. Muito importante. Que cada crente deve fazer. Parar e fazer. Porque isso renova no nosso coração a alegria da salvação e a gratidão a Deus. Muitas vezes a gente está numa correria, né? Correndo. Você está aí nas batalhas da sua vida, correndo pela sua casa, correndo pelo seu emprego, correndo pelo seu trabalho, e nessa correria a gente às vezes se esquece de parar e refletir. E essas reflexões são as que dão sabor à vida. Mas vamos para o texto e aí a gente vai comentar um pouquinho mais. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem um salmo que é perfeito. Perfeito. Ele se encaixa como uma luva para a gente falar sobre essa pergunta. Se não fosse Deus, o que teria me acontecido? No Salmo 124, que é canto de peregrinação, cântico de Davi, diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje pela manhã essa foi minha leitura. Antes de fazer qualquer coisa no meu dia, eu tenho um bom hábito de começar o dia lendo a Bíblia. E esse salmo foi a minha leitura, esse Salmo 124 e o 125. E quando eu li esse Salmo 124, veio aquela reflexão: se não fosse Jesus na minha vida. Meu irmão, eu tenho tanto testemunho para lhe contar sobre a minha vida pessoal, sobre a minha vida particular, em todas as áreas da minha vida. No meu casamento, na minha criação como pai, né? Na minha criação como filho, nas minhas finanças. Quantas vezes eu estava perplexo, sem saber como é que eu ia honrar meus compromissos, como é que eu ia dar de conta de tanta responsabilidade. De repente Deus aparece com uma providência que eu não esperava e surpreende a gente novamente. E a verdade é essa. Nesse Salmo 124, Davi está justamente dizendo isso. Você já parou para pensar, se não fosse o Senhor, quem melhor para falar isso do que Davi? Davi não era para ter vivido nada do que ele viveu. Davi não era para ser quem ele se tornou. Você está ligado, né, irmão? Você está ligado. Quando a gente fala de probabilidade, estatística, porcentagem, chance, Davi não era para ser rei nunca. Davi nunca era para ter chegado onde ele chegou. Nunca era para ter se tornado quem ele se tornou. E assim é na sua vida. Assim é na sua vida. Assim é na minha vida. Quem você é hoje, meu irmão, é um reflexo do trabalhar extraordinário de Deus na sua vida. Quem eu sou hoje é um reflexo de que Deus age na terra. É prova de que Deus não desampara os seus. É prova de que Deus abençoa. É prova de que Deus protege. E é justamente isso que o rei Davi está cantando aqui com Israel. Ele está falando: eu lembro da minha história e eu lembro da história da nossa nação. Davi, quando fala, ora diga Israel, ele diz: Israel, vocês têm propriedade para dizer. Quando a gente olha para o povo de Deus na Bíblia, eles não eram para ser nação. Eles não eram para ser nem povo. Não era para ter uma terra. Eles eram os menores, eles eram escravos, eles tinham adversários que eram maiores e mais fortes do que eles. Só que a mão de Deus operou de uma maneira extraordinária e eles se tornaram quem eles são. Isso é muito legal. Quando a gente começa a refletir sobre isso, olhe para o seu casamento. Como pastor, eu vejo o jeito que os crentes chegam na igreja e como eles são hoje. Isso renova demais meu coração. Eu vejo.
Eu vejo os membros da minha igreja, eu conheço eles, o dia que eles aceitam Jesus, aí passa 1 ano, 2 anos, e quem eles são hoje, meu irmão, uma mudança extraordinária. Extraordinária, é da água para o vinho. É totalmente diferente. Eu olho para pessoas que chegaram na igreja frustradas, tristes, reféns de bebida. Quantos irmãos da nossa igreja aceitaram Jesus e mesmo assim ainda tinham muita dificuldade em lidar com a bebida, em lidar com o cigarro, e hoje são libertos? Aceitou Jesus, mas chorava porque bebia, e bebia escondido, e tomava um escondido, e hoje é livre. Aceitou Jesus e vivia um casamento terrível, ruim, e hoje vive bem, é feliz, participa do ministério de casais. Quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente diz, meu Deus do céu, tu és muito bom. Tu és muito bom. Nós precisamos parar e refletir sobre as maravilhas de Deus. Você só é quem você é hoje porque Deus interviu na sua vida. Você não era para estar aqui. Você era para estar afundado numa depressão. Você era para estar afundado tomando remédio controlado, tarja preta. É ou não é? Você era para estar lá, tomando remédio para ansiedade, remédio para tarja preta. E hoje você está aí. Só que a nossa vida é tão corrida que a gente não para celebrar as conquistas. E uma das coisas que a gente precisa fazer é parar para celebrar as conquistas. Quem não para celebrar as conquistas, para de conquistar, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Essas são aquelas frasezinhas de caminhão que vale a pena a gente escrever, guardar. Essa frase é muito importante. Quem não para celebrar as conquistas, para de conquistar. Vou até falar para minha galera. Ô HCL, anota essa daí. Tá ouvindo? Quem não para celebrar as conquistas, para de conquistar. Se você não parar para agradecer, para louvar, rapaz, que coisa boa. Eu fiz isso e isso. Eu coloquei isso e isso em prática. Eu conquistei isso e aquilo. Se você não parar e celebrar, agradecer, comemorar, você vai parar de conquistar. Juro pra você. Oi? Quem não para celebrar as conquistas, para de conquistar. Para de conquistar. É exatamente isso que Davi está fazendo. Ele falou, galera, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos pensar um pouco. Vocês já pararam para pensar o que é que Deus fez na nossa vida? E o que Deus agiu por nós? Isso vai fazer com que a gente tenha sempre uma disposição para a batalha. Para cair para cima. Cair para cima mesmo. Eu sei que hoje você não chegou lá ainda. Concorda? Concorda comigo? Você hoje não chegou ainda naquele topo de vida que você planejou. Hoje ainda você não atingiu aquela vida, sabe, extraordinária, aquela vida topada que você planejou, que você desenhou. Essa daqui é a meta para o meu casamento, essa daqui é a minha meta de casa, essa daqui é a minha meta de carro, essa daqui é o meu sonho ideal. Talvez você ainda não tenha atingido isso, porém, você está bem melhor do que quando você começou. Concorda? Concorda? Talvez você não tenha ainda atingido. Não cheguei lá ainda, mas eu não estou mais no início da jornada. Tem muita coisa da minha vida que eu ainda não consegui fazer. E às vezes isso vem e me frustra. Abrindo meu coração aqui para vocês, eu falo abrindo meu coração. Tem coisas que eu gostaria que já tivessem acontecido na minha vida. Projetos, planos, e quando eu falo isso, eu falo muito da questão ministerial. Eu sou pastor, eu tenho essa vontade de fazer acontecer, essa vontade de colocar as coisas para funcionar, essa vontade de ganhar mais vidas para Jesus. Ontem eu estava conversando, foi na vigília, estava conversando com um obreiro muito querido daqui da igreja, com o pastor Elenilson. Um abraço, pastorzão Elenilson. Beijão, Deus te abençoe. E falando, pastor Elenilson, pastor, eu tenho uma missão para você.
Então a missão para você e para os homens dessa igreja, nós precisamos encher 2 cultos agora. Como assim, pastor? Nós vamos abrir um culto pela manhã, domingo pela manhã, e vamos continuar com um culto à tarde e um culto à noite de 7 horas. O culto das 7 já está lotado. A gente precisa ganhar vidas para Jesus para encher os 2 cultos, da manhã e o da tarde. Ele diz, pastor, tô pronto, eis-me aqui. Então, essa vontade de fazer mais, de conquistar mais, de mudar de vida, de implementar um projeto, de talvez conseguir começar uma nova coisa e concluir, beleza. Mas você tem que se lembrar o seguinte, que mesmo que você não tenha atingido os seus objetivos, você não está mais no início da caminhada não, meu irmão. Você não concluiu a maratona, mas você não está na linha de largada. Você já avançou. Muitas vezes a gente olha para a linha de chegada e vê tão longe, né? A gente olha para os nossos planos e vê tão longe, sabe? Tá tão longe de acontecer, meu Deus, ainda tá desse jeito, eu queria que tivesse de outra forma, mas tá bem melhor do que o que já foi, concorda comigo? Tá bem melhor do que o que já foi. Quando a gente começa a pensar assim, nosso coração se renova em gratidão e a gente ganha fôlego para continuar. Porque se você não fizer isso, você vai ser sufocado por esse desejo de fazer algo que ainda não fez e você vai perder o foco da caminhada. Você vai desistir. Você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado. Eu estava falando ontem no culto da Igreja Pão da Vida, pregando ontem no domingo e disse, irmão, uma pessoa frustrada é mais difícil de você colocar ela de volta na caminhada do que uma pessoa que nunca começou a caminhar. Uma pessoa que se feriu na jornada é mais difícil de você colocar ela para voltar a andar do que uma pessoa que nunca começou a caminhar. Prova, a Bíblia diz que um coração ferido, um coração magoado, está lá em Provérbios, é mais fortificado do que uma cidade com muralhas. Uma pessoa ferida é mais difícil de você conversar com ela do que qualquer outra coisa. É difícil, meu irmão. Quem é mais fácil de voltar para Jesus? Um não crente ou um desviado? Quem é mais fácil de voltar para Jesus? Um não crente ou um desviado? O não crente. Quem é mais fácil de aceitar Jesus? O não crente que nunca foi crente, que nunca pisou na igreja, ou um afastado? Um desviado, como a gente chama, que saiu da igreja, que caiu em pecado, que se frustrou, que teve um desentendimento, que brigou com alguém ou alguém brigou com ele, saiu da igreja. É claro que a pessoa que nunca aceitou Jesus é muito mais fácil. Porque aquela pessoa que está afastada da igreja, ela é cheia de barreiras, de preconceitos. Ela diz, eu já vivi isso, eu já passei por isso. Então a gente tem que parar e dizer, rapaz, se não fosse Deus, eu não estaria aqui onde eu estou. E eu sei que o mesmo Deus que me trouxe até aqui vai me fazer ir além. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? O mesmo Deus que te trouxe até aqui te fará ir além. Te fará ir além. Tem um negócio aqui que diz o seguinte, ó. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço se rompeu e nós nos vimos livres. Laço do passarinheiro, se você der um Google aí, você vai ver que é uma armadilha para pássaros, né? O laço do passarinheiro é uma armadilha para pássaros. É uma espéciezinha de isca que é feita com barbante, é aquela gaiolinha, né? É uma gaiolazinha com uma varetinha, aquela varetinha. E quando o passarinho entra lá, puxa e o passarinho cai na armadilha. Cai na armadilha. Então, quando a Bíblia diz, ela está falando justamente desse tipo de livramento. Livramento de morte. O laço se rompeu. Deus quebrou o laço. Você estava pronto para ser esmagado pelo diabo, mas Deus rompeu o laço. Ou seja, na hora do bote, ele não conseguiu. É legal, né? Na hora do bote. É uma armadilha, né, gente? Eu vou pegar aqui uma foto para ilustrar melhor para vocês. Só para vocês verem como é o laço do passarinho. Deixa eu pegar aqui uma foto. Achei. Pronto, essa foto aqui tá boa. Ó, mostrar aqui para vocês.
É aquela famosa arapuca, né? Vocês já viram, é uma armadilha mesmo. Isso aqui, ó. Aí, ó, vou mostrar pra vocês. Isso é um laço do passarinheiro. Tá aí, ó. Tá lá o milho, tá lá a isca. O passarinho chega e geralmente você coloca um laço aí nessa varetinha e na hora de puxar, o passarinho vai ficar preso e não vai conseguir mais sair. Aí por quê? A Bíblia diz, aí onde está essa madeirinha, se coloca um laço, se coloca um barbante para puxar e a armadilha cai por cima do passarinho. Então isso aí é laço do passarinheiro. Ou seja, imagina o passarinho indo lá, entrando dentro da armadilha, tá lá na armadilha, preso. Aliás, pronto para ser preso. De botija na armadilha do inimigo, na cilada. E na hora que o inimigo vai puxar o laço para a varetinha cair, a armadilha pegar o passarinho, a Bíblia diz que Deus corta o laço. Legal, né? Deus corta o laço. Na hora que o inimigo vai puxar, disse, eu vou acabar com ele agora, e Deus vai, cortou o laço. Não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu. Davi estava dizendo, o inimigo até tentou me destruir, mas na hora que ele ia roubar a minha vida, acabar comigo, Jesus chegou. Aleluia. Eu estava falando ontem no culto da igreja, eu disse, meu irmão, todas as vezes que o inimigo tentou lhe destruir, chegou na sua porta, Jesus havia chegado primeiro. Quando a enfermidade chegou na sua porta, Jesus chegou primeiro. Quando a doença, o trauma, a opressão, o vício, a depressão, Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Ele cortou o laço. E nós nos vimos livres. Então, meu irmão, celebre ao Senhor. Eu quero lhe convidar a hoje lembrar-se do seguinte. Se não fosse Deus, o que seria de sua vida? Faça um exercício hoje pedagógico. Olhe para as áreas de sua vida. Seu casamento, seus filhos, suas finanças, sua casa, sua igreja, a igreja que você está hoje, o seu ministério, aquilo que você trabalha para servir a Deus. Se não fosse Deus nessa área da minha vida, como é que a minha vida estaria? Rapaz, se não fosse Deus no meu casamento, ou o meu casamento estaria muito ruim, ou eu não estaria mais casado. Se não fosse Deus no meu ministério, eu já teria desistido. Se não fosse Deus nas minhas finanças, eu não teria onde morar. Eu teria o que comer, eu acho, mas seria muito difícil. Eu não teria muitos recursos não, seria bem escasso. Então quando você começa a colocar isso, você pensa, rapaz, hoje você tem todos os motivos para agradecer e nenhum para reclamar, né? Hoje você já tem todos os motivos que você precisa para agradecer. Você não tem motivo nenhum para reclamar. Como diria o ditado, tá reclamando de barriga cheia.